Ora, viva família, muito boa noite. Estamos mais uma vez no nosso podcast na ANSTV e desta vez vamos ter um tema bastante, ou seja, de caráter social, em que vamos querer emigrar e ingressar no sentido da amizade. Nós hoje vamos querer entender o que é isto de amizade. Muitas das vezes temos só falado que para aquele é meu amigo, aquele não é. Mas hoje vamos tentar buscar mais, tentar buscar certos conceitos e buscar realmente o que é que significa esta coisa de amizade. E nada mais, temos um convidado super importante e especial, um convidado jovem, ele que chama-se Denilson Tomé. Ele é designer gráfico, ele é estudante de medicina, mestre de cerimônia e também é agente de marketing. A quem desde já, antes de arrancar com a nossa conversa, vamos dar o espaço para que ele possa saudar os telespectadores lá em casa e arrancarmos com a nossa conversa no nosso podcast na ANSTV. Fique ligado. Muito boa noite, Denilson Tomé. Boa noite. Como já disseram, Denilson Tomé é o meu nome. Foi um prazer receber o convite da ANSTV e vamos nisso, antes que isso venha a nós. Vamos nisso antes que isso venha a nós. Hoje vamos emigrar no contexto de amizade. O nosso tema vai ser o valor da amizade. Antes de mais, pode nos definir, ou em teus conceitos próprios, o que é isto de amizade? O que é amizade para o Denilson Tomé? Na minha concepção, eu acho que a amizade é uma via de mão dupla. Ninguém pode ser amigo se não tem um amigo. Então, a amizade é uma via de mão dupla, um conceito, uma definição básica. A amizade é uma via de mão dupla em que envolve duas ou mais pessoas em que ambos comungam daquilo que são os mesmos valores. Certo. Mas quando diz assim diretamente amizade, ou seja, a via dupla, o que é que vai significar concretamente? Talvez trocar em palavras para que os nossos telespectadores também lá de casa possam perceber em contexto simples. A amizade ou seja, é uma via dupla. O que é que significa? Quando eu digo que a amizade é uma via de mão dupla, quero dizer que ninguém é amigo sem ter um amigo. Sem ter um amigo. Ou seja, se eu sou teu amigo, tu deves automaticamente exatamente. Ali ser tem que haver uma amigo. reciprocidade. Exato. Certo. Então, ninguém é amigo sem ter um amigo. É impossível eu ser teu amigo e tu me considerares conhecido, como dizem hoje em dia na sociedade. Exato. Aquele é meu conhecido, aquele é meu amigo. Mas também falta um bocado nas pessoas que se perceber o que é realmente uma amizade. Exatamente. Então, na minha ótica, a amizade não é simplesmente o que a sociedade habitou-se em dizer que verdadeiro amigo é aquele que está contigo nos momentos difíceis. Porque eu posso estar contigo num momento difícil simplesmente para aparecer. Exatamente. O que acontece muitas das vezes, as pessoas estão conosco naquele nosso momento de dor, simplesmente para aparecer, perceberem que realmente aquilo está a acontecer e depois rirem-se de nós nas costas. Então, eu gosto de dizer que é meu amigo quem partilha da minha felicidade. Pois quem partilha da minha felicidade, quem vai aplaudindo a minha felicidade, com certeza também estará na minha dificuldade. Diferente de quem está na dificuldade para me falar depois nas costas e não está na felicidade. Então as verdadeiras amizades se fazem na felicidade e não na tristeza. Ou seja, no contexto do Denilson Tomé, é possível ver os melhores amigos no contexto de felicidade. É sim. Mas podemos ter aqui um caso em que, os mesmos que estão no contexto de felicidade vão fazer parte também dos momentos tristes. Ou seja, imaginemos numa situação em que só temos um amigo que está conosco nos momentos felizes e nos momentos tristes não estão. Podemos também considerar este um amigo? Dependendo daquilo que é a circunstância. Temos que ali já entram aquelas perguntas de base. Por que ele não está comigo no momento da tristeza? Exatamente. Mas mesmo assim continua a ser um amigo. Porque segundo a sua definição é amigo nos momentos, ou seja, podemos encontrar a definição do bom amigo nos momentos felizes. Sim. Portanto, neste contexto, ele continua a ser o amigo para o Denilson Tomé. Sem eu ter a resposta do porquê dele não estar no momento da tristeza, exato, então ele ainda continua a ser um amigo. Porque pode-se dar o caso de hoje eu estou contigo, certo, estamos ali a curtir e tudo mais. Amanhã eu tenho uma infelicidade.
Tu, por inerência do destino ou por circunstâncias de trabalho, não tens como estar comigo. Eu não posso te julgar por aquilo. É o teu trabalho, é o teu pão. São as tuas ocupações. Eu tenho que perceber quais são as suas prioridades, quais são as suas necessidades. Exato. Tem prioridade? Vai cumprir a tua prioridade. Depois vem me atender como amigo, que é a tua necessidade. Tu não és obrigado a, sei lá, vamos dar um exemplo de estamos juntos hoje, estamos numa festa, curtimos e tudo mais. E no final da festa tu recebes uma ligação. Tipo, mano, tens que preparar as malas, vais finalmente realizar aquela viagem dos sonhos. E eu chego a casa, tenho uma infelicidade. Tu vais sacrificar a tua viagem dos sonhos que tiveste a única oportunidade para estar comigo? Não, mas ali podemos perceber, ou seja, estamos a falar de uma viagem de sonho, mas também estamos a falar de uma tristeza de um amigo. Neste caso, a viagem do sonho deve pesar mais em relação à infelicidade do amigo. Estamos a falar do contexto do verdadeiro amigo. Neste caso, para o Denilson Tomé, defende que o amigo, independentemente daquela circunstância em que vai achar no outro amigo, ele tem que continuar com a viagem de sonho. É aquilo que eu estava a dizer no início. A amizade é uma via de mão dupla. Exato. Tu como meu amigo, se realmente és o meu amigo e eu já te provei isso no momento da felicidade, tu estarás ressentido daquela situação. Mas agora é a minha vez de te compreender. Por isso é uma via de mão dupla. Tu vens estar comigo no momento de felicidade, estarás ressentido no momento da tristeza. Mas eu também tenho que compreender que não. Ele já desde muito tinha vontade de realizar esse sonho. Chegou a hora dele realizar. Eu não posso, se calhar, usar daquela minha tristeza, daquela minha infelicidade para dizer que não, aquele não era meu amigo, optou por viajar. E se optasses o contrário, ficasses para estar comigo na infelicidade, será que eu depois teria capacidade de ressarcir a tua viagem dos sonhos? O que irias viver na viagem dos sonhos? Eu como um amigo, sim, verdadeiro que sou, seria capaz de compensar? Mas é aqui onde já podemos, por exemplo, entrar naquilo que são os sacrifícios que nós vamos ter que fazer pelas amizades, ou nem por isso, na vertente de Denilson. Facto, existem sacrifícios que devemos fazer pelas amizades, mas existem situações em que dói realmente ter que sacrificar certas coisas pelos amigos. E na sociedade de hoje em dia, corremos o risco, imagina que no contexto ainda da viagem, Certo. sacrificas a viagem e depois eu te passo a perna. Como é que tu vais te sentir? Como é que tu vais ficar? Sacrifiquei-me pelo meu amigo e no final provou-me que verdadeiramente ele não era meu amigo. Por isso é que a amizade é uma via de mão dupla. Tu deves estar disposto a sacrificar-se por mim e eu também devo estar disposto, apto a entender que nem sempre estarás a sacrificar-te por mim, eu tenho que me sacrificar por ti. Então, é uma via de mão dupla. Mas no contexto em que o outro amigo passa a perna no outro, eu acho que aqui é preciso ficar em algum momento de consciência tranquila, porque se ele passar a perna a posterior, em algum momento nós não vamos carregar esse peso, porque nós fizemos a nossa parte como amigo. Eu acho que temos que entrar com os dois pés, ou nem tanto. Sim, nunca se testa a profundidade do rio com os dois pés, mas na amizade ou na sociedade temos que ter a concepção, a consciência de que o mal que o outro faz não me compete. É o mal dele, ele é que fez. O bem que eu faço é que deve ser a minha competência. Eu não posso viver com base na maldade ou no benefício ou nos bens que os outros fazem, mas devo viver em mim. Exato. Então, olhando para a minha realidade, eu tenho que saber que não, eu fiz o bem, independentemente do que ele fez. Ele fez. Mas também tem um contexto que eu volto a bater na mesma tecla. Sacrifício. Ninguém vai sacrificar por uma amizade que ele percebe que não. Eu aqui, até um dado momento, tenho dúvida daquela amizade. Estamos a falar de viagem dos sonhos. Se eu como amigo, desde pequeno, digo para ti, mano, meu sonho é chegar a Paris.
E no dia em que eu tenho que ir a Paris, tu tens uma infelicidade. Primeiro, eu como amigo, que sei que estarei naquele momento ausente, é o meu dever e obrigação mandar-te uma mensagem, fazer uma ligação, se possível passar a ter contigo e dizer, olha mano, coragem, força, mas infelizmente eu não estarei contigo fisicamente, mas sempre que possível estaremos a conversar, estaremos aqui juntos a dar esse suporte. Ou, por outra, existem situações em que a amizade passa de uma amizade, consideramos praticamente família. Exato. Eu posso estar ausente naquele momento, mas os meus familiares estarem lá a dar o suporte ao meu amigo. É ali onde já nós provamos que verdadeiramente existe a amizade, pois quando já envolvemos familiares, família, é algo mais compacto, algo mais sério. Certo. Portanto, para este amigo que vai ainda a Paris, o amigo estando neste caso a passar por uma infelicidade, a consciência poderá manter-se assim de forma tranquila, ele poderá desfrutar da viagem, dos sonhos, assim como ele sonhou, ou em algum momento não lhe chamará a consciência, ou seja, não vai lhe pesar aquela situação do tal amigo que ficou. Sim, em dado momento, para quem é racional de verdade, vai chamar a consciência de que deixei o meu amigo naquelas situações. É ali em que já ele vai passar a mandar a mensagem, a ligar para perceber como é que o amigo está. Não ligar para contar como é que está a ser a viagem dele. A dado momento ele tem que sacrificar aqueles luxos da viagem, aquelas novidades todas da viagem para perceber o amigo. Escutar, depois, quando ele perceber que as coisas já estão um bocado mais amenizadas, se calhar usar daquilo que está a ser a viagem dele, partilhando com o amigo para distraí-lo, para tirar aquela dor um bocado. Lógico, a dor não vai sair por completo, é uma tristeza, é uma perca. Então, o amigo vai continuando a conversar e tudo mais. É, ali é aquilo que eu estava a dizer. Envio ou peço aos meus familiares para estarem cobertura na Exato. minha ausência. Então, por isso a amizade é uma via de mão dupla. Eu como amigo, a dado momento, posso me sacrificar, mas existem coisas, prioridades, existem necessidades. Tu como meu amigo também deves perceber de que não, é o sonho dele. Certo. Ele deve realizar o seu sonho. Vá, realiza. Mas a única coisa que eu te peço como amigo é que, mesmo distante, estejas próximo de mim. Portanto, qual é a importância da amizade para o Denilson? Eu acho que quem não tem amigos não serve para viver. Não serve para viver. Pois a amizade é um serviço. Então, um sábio uma vez disse: quem não vive para servir, não serve para viver. Então, se eu como amigo dou-te alguma coisa, se és meu amigo é porque algo vejo em mim, algum valor eu agrego a ti. Eu não vou ser seu amigo sendo que estou sempre a te dar problemas, a te meter em ciladas. Não. Terem momentos em que vou, ok, uma outra coisa, não vão sair como devem ser. É a vida, é o destino. Exato. Mas eu como amigo tenho que dar-te algum acréscimo na tua vida. É aquilo que hoje em dia rola muito nas internets, que se tu andas com 5 ricos, viras o sexto. Se andas com 5 inteligentes, viras o sexto inteligente. Então, eu tenho que buscar amizades de acordo com aquilo que são os meus valores morais, éticos e culturais. Portanto, é possível viver sem amigos? É impossível. É impossível viver sem amigos. Há quem diz que talvez prefere só a sua família e tal, sem fazer nenhuma amizade. É possível, numa sociedade atual, viver sem amigos? Eu acho que a pessoa se diz que vai optar por viver sem fazer amizades na sociedade e conviver simplesmente com a família. Eu acho que a pessoa está a errar naquilo que é a sua concepção de amizade. Porque mesmo dentro da família você vai ter que cultivar os laços de amizade. Exato. Amizade não é só no sentido de que eu saio da minha zona de conforto, vou buscar na sociedade. Não, dentro da família também vais ter que cultivar os laços de amizade.
para você se relacionar bem com um primo, um tio, é porque alguma coisa agregas a ele ou a ela e alguma coisa a mesma pessoa agrega a ti. Então, a amizade nessa vida é algo importante. Como se podemos dizer, como se fosse o oxigênio para uma felicidade. A amizade é o oxigênio para uma felicidade. Ainda nesta vertente, já tiveste um amigo em que se tornou um irmão? Sim. Quem é? Talvez possamos saber e queres endereçar alguma palavra de afeto mesmo para nós sabermos, já que estamos exatamente num contexto de amizade. Portanto, qual é o teu amigo que olhas ou olhaste para ele ou até hoje olhas como um irmão, que dizes este é um irmão para mim? E porquê? É impossível mencionar um. São muitos. O meu ciclo de amizade, desde o momento em que me conheci como um homem em que deveria fazer as minhas próprias escolhas. Porque tem aquela coisa na vida, quando crianças, os nossos encarregados vão dizendo: ei, cuidado, não brinca com aquele. Com tal fulano, Sim. aquele não, exatamente. Isso é por quê? Porque se calhar os nossos encarregados estão a ver o valor que ele pode nos agregar de acordo com aqueles que são os preceitos morais que eles querem nos transmitir. Certo. Mas chega uma dada altura na vida em que deves caminhar sozinho. Filho, vai. Faça as suas próprias escolhas, as suas próprias amizades. E agradeço desde já aos meus progenitores por me deixarem, desde cedo, ter essa liberdade. Vai, faz você mesmo as suas escolhas. Então, eu decidi, por mim mesmo, fazer as minhas escolhas naqueles que têm os mesmos valores que os meus. Quais são? Valores religiosos, éticos, morais. Então, o meu ciclo de amizade é composto por pessoas religiosas, pessoas que verdadeiramente vivem aquilo que é a religião, aquilo que é a vida de Cristo. Não que não sejam pecadores, não que não tenham falhas. Exato. Mas cada um no nosso ciclo vai percebendo a falha um do outro e conseguimos nos alinhar. Porque não basta só sermos amigos. Eu tenho que ter a capacidade de olhar para o meu amigo e dizer que, por mais que ele não tenha falado, alguma coisa está-se a passar com ele. Eu chegar simplesmente dizer: o que está a acontecer, mano? Estás maninho para baixo, estás muito... O que está a acontecer? E não simplesmente eu estar com ele naquele momento em que ele realmente vem e diz: olha, mano, estou a precisar de conversar. Ou, mano, vamos lá sair, dar umas voltas porque preciso desabafar. Não. Eu tenho que tomar a iniciativa de perceber que meu irmão não está bem. Vou para lá, converso com ele, mesmo que muitas das vezes ele não queira se abrir. Eu vou fazer com que ele possa partilhar o que está a acontecer. Então, aos meus amigos, aos meus manos, um obrigado. Não sei se posso mencioná-los. Podes, pelo menos 4. 4? Se chegar, claro. São 4. São exatamente 4? Sim. Quais são? Primeiro, vou começar de uma ordem hierárquica, né, em termos de idade. Temos o João Madeira, que é o nosso mais velho. Temos o Araújo Alfredo. Depois tem o Edilson Carlos. Depois tem o Edilson Felipe. E sem me esquecer do Carlos Manuel. Então, a eles, muito obrigado por tudo mesmo. Esses são amigos, de verdade? Não são amigos. Esses são irmãos que a vida me deu. Certo. Quer dizer, passaram do verdadeiro sentido de amizade para um nível superior. Sim. Tornaram-se praticamente irmãos. Sim. São irmãos que a vida me deu e que desde já sou grato por tudo que eles fazem, pelos erros que cometo, peço perdão e muito obrigado pelos puxões de orelha que têm me dado. E quais são os pilares que têm norteado no seio da vossa amizade, já que nós também, como amigos, queremos aprender de Sid Nilson e do vosso grupo? Quais são os pilares que têm norteado, que vocês baseiam como amigo, para uma boa amizade saudável? Primeiro, fazer tudo feliz. Em tudo que nós fazemos, estamos a sorrir. Poucas são as vezes em que fazemos as coisas com o ânimo para baixo. E mesmo que alguém esteja naquele ciclo de amizade
com o ânimo para baixo, automaticamente a pessoa ao sair dali vai sair com o ânimo elevado. Tudo o que fazemos Tem que ser a felizes. sorrir. A nossa felicidade está acima de muita, mas muita coisa. Então, esse é o pilar principal, é a nossa felicidade. E quem convive conosco, ou quem nos vê a conviver, ou quem está incluso em algum momento em algumas atividades no nosso ciclo, é impossível sair triste. Eu digo e afirmo, é impossível sair triste quando estiver conosco. Exato. E qual é um outro pilar assim? O respeito faz parte. Sim, deles. o respeito logicamente faz parte, mas não o respeito no sentido de que, ok, temos os mais velhos, Exato. vamos É preciso ter ali. aí algum medo, por exemplo. Não, Não, nada disso. não estamos a falar de medo, estamos a falar de respeito. Respeitar os limites do outro. A minha Exato. liberdade termina Onde? onde a liberdade do outro começa. Então, respeitamos as liberdades um do outro, respeitamos um ao outro, desde que é impossível eu fazer uma coisa, se calhar é um momento de euforia, e tu não gostares de simplesmente ficar calado. Então, eu fiz, falei, não gostaste? Diz, irmão, não volta a fazer isso, não volta a falar aquilo porque em algum momento mexe com a minha sensibilidade. O respeito é um dos nossos pilares e se calhar o outro pilar que é o mais forte é a fé, que é a fé que nos une. Então, 90% das atividades que fazemos é na igreja. Certo. Estamos de segunda a segunda. Se ficarmos um dia sem nos encontrarmos, é difícil. Se calhar é porque não teve uma atividade na igreja. E mesmo neste dia que não tem uma atividade na igreja, nós procuramos uma forma de marcar uma atividade. Então, é de segunda a segunda. É uma família. Se existissem possibilidades de ter uma casa e ficarmos Onde juntos, morassem todos juntos. ninguém duvidaria. Era Sério? mamá, papá, tchau, fomos. Opa. Portanto, falamos dos teus principais amigos, são 4. Ao longo da vida, terá tido mais um ou alguém que terás perdido, em que dentro de si, dentro do seu íntimo, tu consegues parar e dizer, pá, bom, onde é que essa pessoa está exatamente neste momento? Mas que, pela mesma ironia da vida, já não tens o contacto da pessoa. Existem esse tipo de amizade. Lembrar que estamos no nosso canal da NSTV e as pessoas vêm-nos de quase toda a parte do mundo. Vai já um abraço aos 4, mas também existe algum que deve estar lá desde as escolas primárias, as creches. Eu acho que desde o crescimento, né, que até hoje não perdi ninguém. Certo. Todos que se foram da minha vida é porque deveriam ir. E a todos em que eu saí das suas vidas é porque eu deveria sair. Simplesmente. Simples quanto isso. Quem foi, foi. Quem ficou, ficou. E os Não que há nenhum ficaram, remorso, não há nada. simplesmente perdoem-me pelos erros. Se calhar sou ser humano, falhei em alguns momentos. Perdoem-me. A convivência é de respeito mútuo. Encontramos-nos na estrada ou em qualquer lugar. Vou-lhes saudar. E existe uma situação. Existem pessoas que acham que são suas amigas e não são as suas amigas. E chega um dado momento em que vocês vão se distanciar e depois quando se encontram na estrada já não querem te saudar. E eu tenho um hábito, não sei se digo bom, mas quando percebo que alguém não quer me saudar, eu vou lhe saudar obrigatoriamente. Certo. É o meu bem, o teu mal é o teu. O meu bem é o meu, então quem foi, foi. Obrigado por ter ido. Certo. E darias o peito à bala pelos teus amigos, sobretudo para os amigos que tornaram-se família. Do mesmo jeito que eles dariam Certo. e do mesmo jeito que eles já deram. Eu já daria. dei e darei sempre. Certo. Portanto, talvez em jeito de conselho, últimas recomendações, o que é que tens a dizer? Quais são as atenções que as pessoas devem tomar quando vão selecionar um tipo de amizade? Primeiro, conheçam-se a si mesmo.
perceber quais são os seus valores, quais são as suas diretrizes da vida, quais são os seus planos da vida. Pois eu não vou ser amigo de alguém que joga futebol, sendo que eu não jogo futebol, entre aspas. Não que isso não possa acontecer, mas tem muito mais a ver com valores éticos, morais e culturais. Eu não vou ser amigo de alguém que vive nas bocas de fumo, sendo que aquilo eu acho errado. Então, Exato. essa pessoa não é minha amiga. Não vou considerá-lo nem tão pouco amigo. Por quê? A pessoa vive fora dos meus parâmetros. Não que sejamos perfeitos. Volto a repetir. Somos seres humanos. Estamos extremamente sujeitos ao erro. Mas a base do erro não é continuar a errar. É errar, crescer com o mesmo erro. Então, aos meus bradas, aos meus irmãos, um forte abraço. Vamos continuar sempre convictos naqueles que são os nossos alicerces, que são os nossos pilares, que o principal é a fé, é a igreja. E olha aqui algo muito interessante. A vida vai seguindo a cada dia. Já tivemos momentos em que um foi se distanciando daquilo que era o ciclo de amizade, o outro foi se distanciando e tudo mais. E no final das contas, fomos nós que ainda estávamos obrigados, não porque alguém veio e nos disse o que está a acontecer com o vosso ciclo, mas porque nós percebemos que o nosso ciclo estava a ter pequenas falhas. Exato. Sentamos naquele nosso ambiente de felicidade, de alegria, vamos nos corrigindo os nossos erros na maior paz. Então, vivam, escolham as amizades de acordo com os valores que cada um tem. A sociedade hoje em dia está muito desviada. Então, as minhas amizades fazem um pouco de mim. Aquelas que são as minhas amizades, aquelas que são as minhas companhias, fazem um pouco de mim. Se eu escolho brincar com alguém, eu escolho conviver com alguém que tem um certo tipo de comportamento desviado do meu, é porque a uma dada altura eu vou me inclinar naquilo que é a pessoa. Então a amizade é uma via de mão dupla. Ou eu me inclino a ti, ou você me inclina-se a mim. Amém. Então, tem que haver essa reciprocidade. Sim, sim. Certo. Muito bem. Esta foi mais uma conversa no nosso podcast na ANSTV. Nós tivemos a conversa com o nosso convidado, Denilson Tomé. Ele é um estudante de medicina, ele é designer gráfico, ele é agente de marketing, mas sobretudo também é mestre de cerimônia. E nós falamos de amizade. Muitas das vezes nós temos confundido conhecidos com amigos, temos confundido talvez pessoas um pouco assim estranhas e temos também levado pessoas que mais tarde temos a tendência de arrependermos. Portanto, um conselho, veja bem com quem se relacionar, porque pode lhe causar problemas, mas também faça amizades, porque no final do dia um amigo torna-se família e assim a vida corre de forma mais leviana e alegre. Este foi mais um episódio do nosso podcast na NSTV. Acompanhe-nos. Até lá.